Isso aí, vamos lá, mais um programa, segundo podcast aqui do programa Arena Esportes. Rapaz, olha que privilégio, hein? Retornou, hein? Quem estava assumindo retornou, nosso parceiro Thiago Pereira. É isso aí, rapaziada, estamos de volta aí, a vida de Taubaté, Guarulhos tá meio complicada, mas estamos aí. Quem é vivo Firme e sempre forte. aparece, né? Quem é vivo sempre aparece. Tem que aparecer, né, Não mano? dá nem pra brincar que é turista, né? Qual que foi seu último programa com a gente? Foi em setembro, né? Foi ano passado. De agosto pra 2018. setembro. Passado. Ô, louco, 2018? Antes da pandemia. Não, aí também não. 2018, tá né? tão distante assim, não. Foi no... Antes foi em novembro. Acho que foi o último programa. Foi em novembro. Foi novembro. Acho que De 2021. De setembro pra novembro. Foi o Foi. último programa do Thiago com a gente aí, não presente lá no nosso antigo programa. Mas é isso aí, né, mano? Novidade, quem é vivo sempre aparece. E com essa chuva, Palmeiras Por 1, isso São não. Paulo 0 por enquanto, hein, rapaziada? Tá aí sendo um jogão aí. É o... A gente vai estar acompanhando aqui o jogo. É a realidade, né? Tudo normal. Tudo normal. Segue tudo. Não, também tudo normal É. também não. O Palmeiras, que eu vi aqui, não ganha do São Paulo desde 97, no estádio Morumbi. Não, mas peraí, no Paulistão, vamos deixar específico É, no aqui. Paulistão. que é no Paulista, No Paulistão. né? É. O cara veio falar assim, o Palmeiras já não ganha do São Paulo desde 97, quem olha assim, o cara que tá chegando agora vai falar assim, pô, mano, Caraca, tá abusando, hein? os caras tá... Porra. Paulistão. Ó, mas Não, aí tá, e ó, sem tá contar 1x0 que- Palmeiras, 24 sem segundos. contar Vou que o deixar aqui cara- acompanhando. Eu, como palmeirense, não querendo me gabar muito, mas vamos lá. Palmeiras, graças a Deus, vem disputando várias finais aí. Aí o cara vem me falar de São Paulo, que não, desde 97 o Palmeiras não ganha do São Paulo. No Paulista. É igual... Não, então, no Paulista, mas você fazer um comentário É o desse uma hora título de São dessa. Paulo hoje em mano, tem dia. que botar É um o pouquinho de título, fogo, é igual botar um quando pouquinho de falou semana passada, chegou assim falando assim, do Paulista, o São Paulo, o Corinthians não ganha do São Paulo há tanto tempo. É que nem eu cheguei e falei assim, tava ele e o Buque aqui, eu falei assim, cara, mas faz quanto tempo que vocês não ganham do Corinthians no Itaquera? Em Paulista, Brasileirão, Copa do Brasil, Copa da África, Copa da Ásia, o que for, faz quanto tempo? Eu nunca vi. É, o negócio tá Meu feio, sobrinho, Mas, meu ó, mas sobrinho uma coisa não é nasceu esperar, não. em 2016. Se você perguntar pra ele vai falar assim, tio, eu não sei o que é, não sei o que é o São Paulo ganhar Itaquera. É. O menino chora. Não chora não. Chora, Chora, vai, chora não. vai. Não, o pior é que ele tá no Beleza, dilema, Paulo, né? Ele tá no dilema, né? Se ele não sabe, ele não sabe se ele vai ser palmeirense, alguém da rua, se ele vai ser corintiano por causa do tio, ou se é São Paulino. Porque, primeiro, o pai já tá tentando levar pro lado do São Paulo, mas... Não, O menino fala, fica pra ser bem sincero, aquele, não tô né? nem forçando. Vou ser bem sério que não tô nem forçando. Tô deixando ele decidir. Não, ainda bem, Não tô cara. nem Ainda bem que você não tá forçando. Porque, não sou assim, não. Vou deixar mais você aberto. ensinar o menino com a coisa boa, É uma beleza. coisa. Agora você forçar pra coisa não, errada... Não fica legal, não fica legal. É a mesma coisa que eu tentar forçar ele pro erro, sabendo que a vida depois vai assinar e depois ele vai ficar assim, não, eu sei o que é errado, eu sei o que não. Então não tem pra que forçar. Meus pais não me ensinam a ser São Paulino, é lógico que eu falo. É, já falei até no programa. Eu Por já isso, comecei tá aí eu o fui- erro. Eu fui Tá aí corintiano. o erro. Seu eu pai já não te fui ensinou a corintiano, nada, aí você foi eu pro já lado fui ruim. corintiano. São Não, Paulino. mas eu fui corintiano e fui pro São Paulo. Foi uma coisa boa. Agora pergunta pra ele por que ele virou São Paulino. É. Por que Não, tu- mas aí eu falo, é uma situação, porque assim, eu comecei a ver o São Paulo já lá pros anos de 2012, 2013, falei, pô, achei da hora. Porque eu vou ser bem sincero, eu vi o Corinthians fazendo gol, eu era corintiano, usava, acho que meu irmão não vai lembrar, mas eu usava até a correntinha do Corinthians tudo. É, mas eu não me dava Lembro, aquele ânimo. lembro. Caramba, todo. mas Agora você eu vi veio, o São Paulo você veio jogando, acompanhar você o tem São ideia, Paulo em eu cheguei- 2012? Não, 2002 pra cá, foi Ah, antes tá, eu do... entendi 2012, foi Não, mal. foi bem antes. Aí assim, até tentei torcer Palmeiras, não vou ser hipócrita também, tentei torcer Palmeiras, mas também não foi aquilo, eu tentei torcer pro Santos também. Ele é Mas Luganete. peraí, aquilo. não. Ele é Luganete Não, mas mesmo, eu- né? não, mas eu eu era tô sendo pequeno, mas eu sincero. lembro. Eu tô sendo bem sincero, o meu último time de Verdade. opção mesmo que eu vi jogando tudo, eu falei, cara, mano, me dá ânimo de ver assistir o jogo, foi o São Paulo. Desde essa época eu sou do São Paulo desde 2004 pra cá. Mas Já tem um tempinho eu já. sou sincero, o Corinthians perdeu o título pro Santos em 2002, que teve a pedalada do Robinho em cima do Rogério e tal. Meu, o cara se transformou tal. Meu pai também era corintiano pra caramba Não, lá e o tal. pai é corintiano. Então, mas não é como hoje. Antigamente, tipo, meu pai era fanático praticamente. Oxe. E aí ele pegou e, meu, desgostou do Corinthians, virou palmeirense. Ó, Mas foi Só pouco que tempo, aí- não foi uma coisa de tempo. Só que aí, o que acontece? Da pedalada do Santos tal, foi em 2004, né? Tal. Mas em 2002 ele tentou ser palmeirense. Só que quando ele viu que o Palmeiras caiu, aí, tipo, beleza, voltou assim um pouquinho a ser o corintiano. E em 2004 que teve aquela pedalada tudo, foi quando ele virou o São Paulino. Aí viu o São Paulo ser campeão do Paulista e do... brasileiro. Não, Não, Paulista, Paulista e Libertadores Libertadores e Mundial. Mundial, aí já era.
Mas desde 2004 já, na verdade, Mas- assim, passei a ser São Paulo mesmo em 2004. Mas e que você, Thiago? Você se tornou corintiano como? Filho, eu na barriga da minha mãe já falava, vai Corinthians, filho. Você é louco? Ah, chutava a barriga da minha mãe querendo sair já pra jogar bola, pá. E você, Will? Você se tornou cruzeirense como? Ah, meu pai é Qual que foi a cruzeirense, história? né? Meu pai é cruzeirense e Ah, seguindo. isso é por causa de família. É, família. Mas meu irmão é palmeirense. E Se eu você? te contar Você como eu palmeirense? me torci palmeirense, como eu me formei palmeirense, cara, vocês vão dar risada. Conta aí um pouco desse. Pequenininho e tal, aí meu pai nunca vi meu pai torcendo pra time, meu pai é palmeirense. Só que, tipo assim, como de criança, eu nunca vi meu pai usando uma camisa do Palmeiras, nada. Só que sempre tinha um cara que ia vender Cândida pra minha mãe. E esse cara era palmeirense. E aí toda vez quando ele ia vender Cândida, ele me chamava primeiro, ele falava, vem aqui, Titi. Ele sempre me chamava de Titi. E eu fui lá, tá ali. E aí, o nosso Palmeiras? Eu não sei o que é Palmeiras. Mas molequinho mesmo, pequenininho. Eu não sei o que é Palmeiras. Ele falou, ó, começa a torcer pro Palmeiras. E eu nem sabia o que era Palmeiras. O que era um time, o que era. E tipo, tudo... Aí, por causa de uma palavra que ele lançou, aí eu comecei a Palmeiras. Palmeiras. Aí eu ia lá assistir o jogo. Aí eu, Palmeiras. Aí toda vez quando ele ia vender Cândida, a primeira palavra desse cara, e aí, o nosso Palmeiras? Porque ele era palmeirense. Mano, depois daquele dia, Deslanchou. deslanchou. Aí era Mas você tudo- te torcia pra algum outro time antes? Não tinha time. Eu era, mano, se eu não me engano, eu tinha 7 anos. Lusa. E pra falar a verdade, eu já jogava bola, tudo, brincava um pouco, né? Nossa, jogava bola. Brincava tudo. Se duvidar, eu acho que em casa tinha uma camisa de São Paulo, que era do meu primo. E eu acho que eu cheguei a usar, sim, me recordo que eu cheguei a usar. Só que aquele cara chegava, ele só falava do Palmeiras. E eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu vou começar a escutar esse negócio de Palmeiras. Cara, todo jogo que teve do Palmeiras de 98 pra cá, eu tava assistindo. Tudo. Até aquele jogo que teve do Palmeiras e São Caetano, se eu não me engano, foi 2-0 pro Palmeiras. Aí logo depois o Serginho teve aquele problema do... Foi no contra o São Paulo. Contra o São Paulo. Caetano e São Paulo. Cara, o jogo que marcou pra mim foi o jogo que o Palmeiras jogou com o São Caetano. Marcos fechou. Aí logo Foi em jogar, seguida, eu lembro. fui assistir lá São Paulo, São São Caetano. Caetano. Porque assim, independente de ser palmeirense, eu gosto de assistir os jogos e aquilo que Acompanhar, tá me, por dentro, me relance. interessa. Porque eu não sou aquele cara fanático. Se você perguntar pra mim do Corinthians, palmeirense, mas se você perguntar pra mim do Corinthians e falar assim, meu, o que você achou do jogo do Corinthians? Eu vou te falar. Porque eu gosto do esporte. Tenho o meu time, mas eu gosto do esporte. Cara, aí, falar pra você, quando aconteceu aquele episódio com o Serginho, cara, que ele infartou dentro do campo. Nos pés do grafite ainda, pra quem se recorda, hein? 2004, se não me engano, em O negócio 2004. foi feio. Foi feio. Mas foi assim que eu me tornei palmeirense, você acredita? Por causa de um cara que vendia Cândida pra minha mãe e eu me tornei. Isso que não era nem familiar, nem nada. Nada. Que nem tem gente que se torna palmeirense porque pai e mãe é palmeirense, ou porque Primo, a mãe tio, é corintiano, corintiano. o pai é palmeirense, ou vice-versa, ou porque o tio indica. Não, um cara que eu nem sabia quem era, simplesmente falou. E assim surgiu a paixão pelo time, e vamos que É vamos. igual na minha família. Na minha Do família, nada. o meu pai é corintiano, eu sou corintiano. O meu irmão é São Paulino, minha mãe é São Paulina, só que minha mãe não é aquela fã, tá ligado? Minha mãe curte mais vôlei. Fala a verdade. basquete. Vôlei da Não, hora. basquete não. Não, mãe basquete ela curtia, eu ela lembro curte da mais Mano, Marta mas deu lá pra entender tudo, o os porquê que ele Smith. virou então São Paulino, né? Ele ficou meio naquela transação de Não, não é bem assim também não, não é bem assim não. Não, primeiro que assim, eu nem sabia que minha mãe era São Paulina. Até de tudo assim, porque minha mãe nunca foi assim, foi de falar assim, eu sou São Paulino. Não, acho que eu e meu irmão fomos descobrir que minha mãe era São Paulina, acho que lá pra 2008 pra cá, 2010 pra cá, que eu e meu irmão brigava pra assistir o jogo. Porque às vezes, tipo, pra quem não se recorda, teve uma época que era o jogo na Globo e o jogo acho que na Band, foi na Record. O Corinthians tava jogando na Globo e o São Paulo na Record. E o meu irmão, tipo, tinha que ter aquela, pô, como é que a gente vai assistir o jogo no mesmo horário? Tinha uma televisão só em Uma casa. televisão só em casa, tipo assim, só depois que eu descobri A que briga tava feita, né? Então, e no mesmo horário ainda, eu falei, caramba, como é que nós assistimos o jogo? Não, Aí foi era que depois assim, chegou ao cada um via consenso. um tempo, já assistiu era. o primeiro tempo, outro assistiu o segundo. Era assim, tipo, um canal passando do Corinthians, do São Paulo, e a novela da minha mãe passando em outro canal. No outro canal. Aí, tipo, Aí dava quem briga. manda é a mãe, né, velho? É, então não Ou assisti você nada. obedece ou era chinelada, Vamos mano. ver novela. É. É, bem complicado. Não, mas era legal, é legal eu ver essas histórias assim. Então, assim, eu nunca escondi de ninguém, já falei pra todo mundo.
Que assim, já fui corintiano, já tentei torcer pro Palmeiras, tentei torcer pro Santos, e hoje eu sou São Paulino já, assim, desde 2004, já tem muito tempo aí. Meu irmão sempre foi corintiano, nunca trocou por nada. Agora tem o nosso colega Diguinho, né? O Diguinho esse é bandeirinha. Esse falou que era São Paulino até o último programa, falou que era Palmeiras. Eu falei, caramba, não entendi mais mas nada. assim, pra falar, tem que trazer a história vou dele trazer a aqui. história. Tem que Tem que trazer ele aqui. aqui de convidado pra ele falar. Mas eu vou falar pra você, deve ter muita gente igual ele, viu? Muita gente, Pra mim ele sempre foi São Ó, Paulino. Meu irmão começou cruzeirense, virou atleticano e hoje é palmeirense. Não abandona o Palmeiras por nada, mas é palmeirense hoje em dia. E muita gente muda. Aqui em São Paulo, se eu me torcer pra algum, seria o Corinthians. Se eu me torcer pra alguém em São Paulo. Vamos colocar que cada estado eu tenho um time que eu gosto, tá ligado? Coritiba, esquece. Atlético Paranaense. Eu sou Atlético Paranaense também. Atlético Paranaense. Lá no Sul, Internacional. Gosto da camisa do Grêmio, mas o Internacional. É assim, cada estado eu falo que eu tenho um clube, mas eu sou cruzeirense. Qualquer time jogando com o Cruzeiro, é Cruzeiro. acima de tudo. Sabe o que você tocou num assunto interessante? Sabe o que eu acho engraçado? É que, tipo assim, São Paulino não usa camisa de palmeirense, santista e corintiano. Sim. Mas usa de Flamengo, Fluminense, do Cruzeiro, Inter. Aí eu te pergunto, mas não é a mesma coisa? Porque pra mim a diferença é que é estados diferentes. É que todo mundo fala. Mas se você torce pra um time, talvez você não deveria usar a camisa de outro time, né? Não, vamos colocar que não é a mesma coisa, porque, vamos colocar assim. Você tá aqui, vocês dois são rivais, certo? Certo. E esse aqui mora em outro estado. Ele tá Como te assim, vendo mora em outro você. estado? Não, Tá me exemplo. combinando? Você Tá. são rival, vocês dois. Você não. E eu vou lá no meu rival, vou comprar um bagulho no meu rival? Não, Não, jamais. então. Se ele que ele vende a mesma coisa, ele paga, vamos colocar que ele cobra até mais. Você iria onde? No carinha lá do outro estado, suave. Tranquilamente. Não, sabe por quê? Porque eu entrei nesse assunto aqui, porque assim, eu não sei se vocês viram esses dias o vídeo do Gabigol, o pessoal do Palmeiras cantando pra ele, e aí depois fizeram até uma enquete perguntando se a Leila aceitava ele no Palmeiras como um atacante, porque ela tá procurando um atacante. Só que, tipo assim, por que eu entrei nesse assunto? Porque, cara, eu sou o tipo de pessoa que, como torcedor, cara, você pode aceitar qualquer tipo de zoeira. Uhum. Mas eu não admito que profissional do futebol zoe outro time. Porque é o seguinte, você tem que ser profissional. Uhum. Por exemplo, que nem o Gabigol sempre zoou o Palmeiras. Palmeiras não tem mundial. Palmeiras não tem... Só que é o seguinte, ele tem que pensar que ele pode vir pro Palmeiras. Então, cara. assim, você tem que respeitar a casa que você joga Sim. e o seu futuro. Mas eu acho que isso daí ele já veio por causa do Santos, né? Ele jogou no Santos, time com Eu rival. É que nem quando vocês vão lembrar, acho que em 2017, o Corinthians foi campeão do Paulista. Aí o Corinthians foi comemorar, foi comemorar lá em São Paulo e tal. E aí os caras começaram, ô Dudu, vai tomar. Aí, tipo, o Emerson, tá ligado? Então, tipo assim. Não, mas aí se você for ver bem, foi uma zoeira direcionada ao jogador, não ao clube. Ah, sim, claro. Por exemplo, que nem eu acho errado quando alguém fala do clube em si. Entendeu? É. E tipo assim, eu fiquei pensando na questão do respeito ao clube, entendeu? Uhum. Porque eu penso assim, hoje eu tô numa empresa, onde essa empresa eu respondo pelo nome dela. Sim. Só que aí eu sou um bom funcionário, um bom e exemplar. Aí uma outra empresa quer me contratar, só que a minha vida toda, querendo ou não, eu denegri a imagem daquela empresa. Você acha que a empresa vai querer me contratar? Aí é totalmente não, diferente. Você tá Não entendendo contra qual que é o imagem, ponto sim. de vista que eu tô Eu querendo não chegar? contra isso. Você tá super entendo. denegrindo a imagem de uma pessoa. É uma coisa que você denegrir a imagem de uma outra empresa. Você acha que daqui a 2, 3 anos a empresa vai esquecer que você denegriu? Não vai. É que nem o Com Emerson certeza não. Sheik. Uhum. Meu, ele não perde a oportunidade de querer zoar um palmeirense. Só que o cara já tá aposentado. É outra situação. Cara, E ele se declara corintiano. Então, ponto. Agora, um cara que tá na ativa, e eu tô querendo contar sobre isso. O cara que tá na ativa, eu acho que o cara não tem que ficar fazendo esse tipo de provocação com o clube. Com o jogador entre si, que nem o Daverson, quando a gente foi pro Mundial, zoando lá o Gabigol, foi direto pro jogador. Uhum. Não, em nenhum momento ele se direcionou ao Flamengo. Sim. Vocês tipo, Não, entenderam sim, o que eu quis dizer? Essa entendi. discussão A que você tá instituição, falando- sim, é meio pesado. É por isso O que eu próprio falei da questão das jogador da camisas. instituição. Pô, eu visto uma camisa, mas falo mal da outra, ou então eu defendo a minha e tipo... Uhum.
Mas isso também acaba afetando a torcida, né, cara? Exato. A gente via naquela época lá o Edmundo, que jogou no Palmeiras, Vasco. jogou no Vasco, jogou no Corinthians. Você vê o Paulo Nunes, ídolo do Palmeiras, ídolo do Grêmio, jogou no Corinthians. Então, tipo, quando ele mesmo, quando foi pro Corinthians, ele mesmo já deu essa entrevista e já falou. Cheguei lá no Corinthians lá, velho, teve um momento que só queria sair fora, velho, porque a torcida não Pesa muito. muito. Mano. Só que velho. Não, então, que você falou. acho que o Edilson Capetinha também, que jogou no Palmeiras, foi quase a mesma situação. Agora, ó, a Não, o diferença. Edilson jogou no Vitória e no Corinthians. Agora a né? diferença de um Acho que ele jogador. passou o Palmeiras também, o Edilson Capetinha. A diferença de um jogador responsável e profissional. Denilson. O Esse cara aí jogou é no São outro Paulo, nível. jogou no Palmeiras, Flamengo. jogou no Flamengo. Em nenhum momento você pode puxar lá que não tem essa zoeira toda, tal, e vamos fazer isso. Mas não, até no momento que ele foi grato, até o Palmeiras, se eu não me engano. Foi, por ter Porque dado a oportunidade de ele retornar, se tratar. Porque teve clube que fechou as portas pra ele. O São Agora, Paulo fechou. Imagina se é um cara que, fica nessa patifaria de Palmeiras não tem mundial, o Corinthians já foi rebaixado, o Santos não ganha nada, e tipo... Você tá entendendo o ponto que eu quero chegar? É complicado, mano. O Denilson mesmo ele já falou assim, é engraçado esse assunto que a gente tá debatendo, porque assim, o próprio Denilson já trouxe lá no programa de Jogo Aberto sobre essa discussão que nós estamos tendo. Porque assim, ele é a prova disso porque, é que você falou, ele passou pro Palmeiras porque o próprio São Paulo fechou as portas pra ele. Ele falou, mano, eu chorei porque na época o presidente não me aceitou lá. Eu queria me tratar, queria voltar pra me encerrar a carreira no São Paulo. O Palmeiras foi lá, conversou com ele, sentou, eu tenho esse projeto assim, tudo, você quer vir se tratar e nós vamos te dar essa oportunidade? Foi o que ele fez. Tanto que ele fala, eu sou São Paulino, porém eu tenho um carinho e respeito pelo Palmeiras porque me abriu as portas. Tanto que assim, a torcida do Palmeiras gosta do Denilson até hoje. Sim. A torcida de São Paulo gosta dele até hoje, porque ele é assim, um comentarista que não levanta, não passa sardinha, não passa mão Palmeiras, nem pro São Paulo. O Flamengo também tem torcedores que gostam dele, tá? Só que a passagem do Flamengo dele não foi tão impactante igual foi no Palmeiras e no São Paulo. Mas tem torcedor que, o Denilson jogou aqui. Eu tive o prazer de ver o Denilson aqui. Agora, assim, vê se o Denilson degrine a imagem por onde ele passou. Ele não degrine, cara. Ao contrário, ele agradece. Porque ele sabe que se um dia precisa, não se um dia ele precisar mais, pode surgir de um dia ele largar de ser comentarista, pode ser que o São Paulo abra as portas pra ele pra ser diretor, alguma coisa lá dentro, ou o Palmeiras, ou o eu acho Flamengo. que as pessoas esquecem que o futebol não é só futebol também. É profissão pra quem já tá lá. Sim. Pra muitos é difícil. Que nem tem time aí que paga micharia. Que nem eu que moro lá em Taubaté. Eu comecei a acompanhar agora o time de Taubaté, não tá muito bem nas pernas, né? Jogou ontem com a Portuguesa Santista ainda. Infelizmente tá cambaleando. Mas tem jogador ganhando 3 mil reais, 2 mil e pouquinho. Enquanto tem jogadores já de clube grande ganhando milhões. Só que a questão não é essa. A questão é o seguinte, imagina um cara que hoje ganha 3 mil reais num clube pequeno, ele começar a fazer uma zoação pra um clube grande. Como é que ele entra lá? Não entra. Tipo, Igual ele o 4 de julho, contra o São Paulo, né? No Entendeu? ano passado, a Copa do O cara Brasil. pode ser o melhor do mundo. Puta, o cara tá estourando no Taubaté, não sei o que, isso, aquilo. Só que, tipo assim, ele veio trazendo uma imagem que o pessoal fala, não, isso aqui eu não quero. Aonde entra a questão do Paulo Nunes, que o Thiago comentou aqui, a torcida vai oprimir tanto o cara que ele fala, não dá pra jogar. Não é só o Paulo pressão. Nunes, aconteceu com, acho que teve um outro jogador, que se não me engano foi São Paulo, foi o Corinthians Palmeiras, que queria trazer também. Eu lembro mais recente, um jogador, agora eu não lembro o nome do jogador, mas eu lembro que o mais recente, que história que teve, foi que o São Paulo queria trazer um jogador, e a torcida não aceitou, porque tem um vídeo de lá, vamos supor assim, de 2000 e bolinha lá, que o jogador falou mal do São Paulo. A torcida já questionou. E teve um jogador também, que o Corinthians também queria trazer, que também esse outro jogador também falou mal do Corinthians lá em 900 e bolinha, quer dizer, uma história, vamos jogar assim, uma história mais recente, não tão recente assim, que podemos citar aqui um exemplo, o Diego Ribas, que passou pelo Santos, que hoje tá no Flamengo, que pisou no escudo do São Paulo quer trazer, a torcida também não aceitou. Então assim, são coisas que tem que pôr na balança. Pô, mas o jogador falou aquilo ali, mas aonde que ele tava naquele exato momento? Como era o início da carreira dele? Pô, isso daí todo mundo fala, pô, os caras se arrependem, os caras falam, pô, não, meu sonho é realmente jogar no São Paulo, é passar no Corinthians, passar no Palmeiras, Santos, Flamengo. O time pode estar na terceira divisão, mas sabe que o time foi grande, ele vai querer jogar ali. Isso se retrata também com o técnico, né? Você vê Também. o Mano Menezes, antes de vir pro Palmeiras, a maioria da torcida do Palmeiras não tava afim dele lá. Não. Não tava? Falou, não, o cara passou pelo Corinthians lá, ganhou títulos Grêmio. e tal. E vai chegar aqui? É porque é aquela questão, por exemplo, você tocou num assunto interessante também, a questão do técnico. Carille, você acha que ele vem pro Palmeiras? Nunca. Por que eu falo nunca? Porque a questão quando um técnico se identifica muito com um clube, que nem o Tite, Corinthians,
depois seleção. Uhum. Jamais o Tite vai assumir o Palmeiras. Eu acredito que... Ah, você acha, cara? Eu acredito porque é o seguinte, existe uma ligação forte. Às vezes o próprio técnico, ele sente prazer em estar em aquele clube. Uhum. Eu vou dizer que o Abel Ferreira, ele é o cara neutro, porque ele não é daqui. E pode Mas- assumir qualquer time. Entendeu? Sim. Agora, que nem, por exemplo, Felipão, Palmeiras. Fala pra mim outro clube que ele se encaixaria. Além do Grêmio e Palmeiras, acho que mais nenhum. Tipo, a intensidade É uma ligação, o negócio exatamente é o que muito você tá falando. forte. Rogério Ceni, Palmeiras? Corinthians? Não, porque ele já é ídolo no São Paulo. E ele tem uma ligação com São Paulo. Luxemburgo? Cruzeiro. Você tá entendendo? Tipo, a ligação do Leão, Santos ou Cruzeiro, Palmeiras. Palmeiras. Então tem técnico que ele Um- consegue se encaixar em igual- vários Clubes. clubes e é bem recebido. Mas tem específicos técnicos que, tipo, puta, esse aqui é como se, tipo, você estivesse trazendo um rival, tá ligado? Não, isso aí não vira. É, que nem eu escutei acho que foi se não me engano, foi na Gazeta, foi no TNT. O jornalista tá falando assim: hoje, se o Abel Ferreira, se tivesse aquela situação que ficou uns tempos atrás do clima pesado no Abel Ferreira no Palmeiras. Todo mundo falou, se o Rogério Ceni caísse, pode ter certeza que o São Paulo ia querer trazer ele, porque que nem o Pereira falou, é um treinador neutro. Poderia acontecer a mesma coisa com o Corinthians. O cara ia trazer, porque o cara mostrou que sabe trabalhar. Sim. Pô, olha os títulos que o cara trouxe. Não é porque o Palmeiras não tá querendo ele que a gente vai desvalorizar o cara. Pô, o cara já mostrou que sabe trabalhar. Sim. Eu duvido nada se o Rogério Ceni caísse hoje, ou que nem se o Corinthians não tivesse trazido esse técnico, o técnico português agora, esqueci o nome dele agora, Vitor Pereira. Vitor Pereira. Se não tivesse trazido o Vitor Pereira, se o Rogério Ceni não tivesse trazido o São Paulo e o Abel Ferreira tivesse caído, pode ter certeza que um dos dois ia tentar fazer a proposta. Ah, mas assim, o Abel Ferreira, não só porque ele não é daqui, ele é português, daqui ele só dirigiu o Palmeiras também, né? Então, assim, Entendeu? hoje ele criou uma identificação no Palmeiras. Mas, assim, eu tenho certeza que se tivesse outro clube, por exemplo, um Flamengo, um Atlético, que hoje chegasse junto e falasse assim, não, a gente quer o cara, ele iria dirigir sem problema nenhuma. Mesmo que tenha o total vínculo com o Palmeiras. Exato. Só que nem, você entrou num detalhe bom aí. O Abel Ferreira aí, voltou pro Fluminense fazendo um Baita trabalho, hein? trabalho Que do trabalho caramba. tá fazendo? E o mesmo trabalho que ele tá fazendo ali, cara, ele é ídolo até no internacional, mano. Entendeu? Entendeu? Então, são técnicos que, assim, não tem uma dedicação com o clube? Tem. Só que, assim, não é só em um clube, que nem falou, que nem o Luxemburgo, Renato Gaúcho mesmo. Dirigiu Gaúcho tem tanto uma aí ligação o maior Fluminense, Grêmio, Fluminense. mas o Grêmio Vasco, também, cara. Uhum. Entendeu? Outra coisa que é interessante também é que nem, por exemplo, a gente fala dos técnicos e tal, que nem Parreira. É outro cara de São Paulo. Parece que você enxerga o cara naquele clube. Não que, tipo, ele não vai servir pra outros. Mas, tipo, é como se você visse ele só naquilo. Sim, aquele treinador, Porque aquele o tipo cara- ele tem a característica Daquele de tal clube, clube. e, tipo, Uhum. ele fez uma fama ali que, tipo, não, esse cara estourou. Que nem o outro cara que eu acho... O Zagallo também, tem a situação do Zagallo também, hoje ali também o Zagallo. Sim, sim. Acho que o Zico também, o Zico, acho que o clube que ele dirigiu, acho que foi a base do Flamengo, foi lá pra fora, mas eu duvido que se ele quisesse assumir o clube aqui, ia ser o Flamengo. Qual é o nome daquele técnico? Tava na cabeça, fugiu, que dirigiu São Paulo lá, que ganhou tudo, hoje é ídolo. Muricy. Não, Tele Santana. Tele Santana Tele também Santana, é, cara. E não foi só o São Paulo também, né? Mas o cara é um gênio, E meu. o Tele Santana, pra quem não sabe da história, acho que você já deve ter ouvido isso daí, no primeiro ano dele, a torcida pediu a cabeça dele, a diretoria acreditou no trabalho dele, foi lá que ele conseguiu, É que Libertadores. também tem aquela, né? A gente trocando nesse assunto fez aí, expressinho também. tem um problema muito grande, cara, que eu abomino certas atitudes da torcida, porque, cara, às vezes o cara tá se encaixando ainda no clube, tá tentando ver qual é a peça que ele pode usar, que nem o Abel Ferreira mesmo. Por eu ser palmeirense e acompanhar. Cara, ele fez um ótimo trabalho com o Felipe Melo. Hoje tá no Fluminense. Colocou o cara no meio campo, fez o cara trabalhar na zaga. Uhum. Tipo, trabalhou o cara. Tem técnico que não quer nem ver a cara do Felipe Melo. É. Só que, fala pra mim, você corintiano, São Paulino, cruzeirense, o cara como jogador, esquece Palmeiras, mas Felipe Melo como jogador, não tinha outro igual no meio campo ali que nem ele. Não tinha. O cara raçudo, já tem uma certa idade avançada, logo
Acredito. Tá jogando demais, hein, meu? E você tá entendendo? É tá que nem jogando demais, aquele futebol. hoje que é um dos dirigentes do Palmeiras. O Edu Dracena? Não, Não, o Edu Dracena tá no Santos, né? ele até que fez até uma homenagem pro Daverson. Agora eu não fugi quem Roberto, seja. Carlos, Meu, o cara tem 40 e poucos anos nas costas e parece um menino jogando bola ainda. O Zé Roberto? Zé Roberto. Verdade, Zé Roberto. Você tá entendendo? O cara, tipo, quem consegue trabalhar as pessoas, você consegue tirar o melhor dela. Então, tipo assim, que nem Rogério Ceni. Falar pra você, pra mim, no Fortaleza, o cara fez sucesso. Porque Nossa, ele Ele revolucionou o conseguiu, Fortaleza. ele conseguiu levantar o Fortaleza de um jeito que ninguém acreditou. Fortaleza disputou a Sul-Americana. Fortaleza na cidade lá deles lá, Rogério Ceni era ídolo. E olha, eu já tinha acredito. tempos que a gente não via o Fortaleza desse jeito. Que a última vez que a gente viu o Fortaleza assim, jogando bem, foi na época que o goleiro Bosco tava lá. Entendeu? Depois Então, que- tipo assim, na verdade, assim, outra coisa que aconteceu, a gente referente falando de torcida. Quando o Rogério Ceni assumiu a primeira vez em São Paulo, cara, o cara era novo. Ele tinha saiu de experiência. jogador pra técnico. É muito diferente. Você ter uma visão fora de campo é uma coisa, você estar dentro do campo é outra. Aí o cara sai do São Paulo, vai pro Fortaleza. Cara, o cara estourou. Aí, tipo, tem gente que fala assim, mas por que ele não conseguiu fazer isso com o São Paulo? Não deram tempo. Vocês não deram tempo, vocês não confiaram, não acreditaram. Venderam 12 jogadores, acabou com o time titular inteiro, que na época venderam o David Neres, venderam o Luiz Araújo, foram vendendo os caras. E aí tudinho. fala pra mim, quem era o Fortaleza? Não tinha... Respeito o time do Fortaleza, admiro tudo, mas não é faltando com respeito. Mas não tinha aquele elenco todo. Mas os jogadores que estavam ali Comprou vestiram a a ideia. camisa, compraram a ideia do Rogério Ceni e era campeão. E olha Cara. que tinha jogadores renomeados ali, que foi o Wellington Paulista, o Tinga, que acho que se não me engano que era do Internacional, Oswaldo. o Oswaldo, tipo, ele acreditou naqueles jogadores que todo mundo falava assim, não tem mais jeito. Refugo. O Gustavo, né, que foi emprestado do Gustavo, Corinthians, que né? arrebentou no primeiro ano lá no Fortaleza, que tanto que o Corinthians emprestou depois, solicitou ele de volta e depois acho que acabou vendendo, né? Ele fez uns jogos bons pelo Corinthians, acabou vendendo. Então é assim, cara. Se você tem um técnico que vai acreditar, que nem podemos citar o próprio Renato Gaúcho. Quantos jogadores que ele não trouxe pro Grêmio que ninguém falava assim, não vai dar mais certo? Podemos citar aí Bruno Cortez, foi desprezado pelo São Paulo, o próprio Paulo Miranda, o Maicon, quem mais que teve ali no Grêmio também? Mais recente Eu também. acredito, não mais recente, mas hoje, que nem o Não, Luan não que tá recente, no mas- Corinthians, vou falar pra você, ele como técnico do Grêmio, ele usou muito o Luan, e o Luan jogava muito no Grêmio. Sim. Não tá numa boa fase no Corinthians. Mas, pra você ver, o técnico sabendo tirar o melhor do jogador, cara, vai longe. Um detalhe aí interessante desse assunto é que é exatamente isso. Os clubes não dão tempo. Que nem do Corinthians, vocês podem lembrar disso, que é bem recente. O Tite, quando ele voltou pro Corinthians, o Corinthians foi eliminado na pré-Libertadores pro Tolima. Exatamente, foi. Verdade. E, meu, a torcida pediu a cabeça dele. Eu pedi a cabeça dele. Ser eliminado por um clube desconhecido, cara. Então, assim, o Andrés, na época, se não me engano era o Andrés, Era o ele Andrés. chegou e falou assim, cara, vamos dar o tempo. Vamos dar o tempo. Os caras confiaram no Tite. A mesma coisa que fizeram com o Silvinho. Só que com o Silvinho era visível que nem Não ia a chegar uma hora. torcida, sabe? Ninguém tava... Mas com o Tite, cara, o tempo que deram pro Tite, o Tite foi campeão em 2000, foi campeão do Brasileiro em 2011, foi campeão da Libertadores e Mundial em 2012, Campeão, se não me engano, da- campeão da- paulista também da em 2012, foi? Recopa, Vamos se dizer que ganhou tudo, pô. aqui em São Paulo tem os 4 maiores times, vamos dizer assim, aqui em São Paulo. Santos, Corinthians, Palmeiras, São Paulo. Ponto. Tem outros clubes melhores? Tem sim. Mas vamos lá. O Tite, em 2012, quando ganhou o Mundial, cara, ele trouxe um Corinthians fora do normal. E eu repito mais uma vez, eu como palmeirense, falo, ele trouxe o futebol pro Corinthians. Essa é a realidade. Então, tem técnico que se casa no time de um jeito que levanta o clube. O Luxemburgo, quando também passou pelo Palmeiras, teve uma fase boa. Sim. Felipão. Então, tipo assim, tô comentando de técnicos Felipão que- ainda que mais recente ainda. se ganhou o encaixam Brasileirão. no clube. Agora, o Carille mesmo foi um que se encaixou muito bem também no Corinthians logo da saída do Tite. Só que aí depois, a torcida impaciente, tal, isso aqui.
Eu acredito assim, tem muita coisa que o pessoal fala, vamos tirar o técnico. Me desculpa, gente, quem joga é o jogador, não tem técnico. Exatamente. Ó, Você vai falar pra mim que o técnico tem culpa porque o time não ganhou? Só que é só... Aí você tem que analisar as trocas que ele fez em campo e o jogador, o que estão fazendo dentro de campo. Tem uns lances que ele faz, umas coisas que ele faz que é da hora. Só que você não é mais o mesmo Neymar de antes. não. Por quê? Aqui ele tava em casa. E olha que tá se cogitando, ele parece que tá rolando notícia que ele quer parar já de jogar, né? Porque ele mesmo viu que não tá mais rendendo. Então, Só não sei se é verdade, só não sei se é esse verdade. assunto Boato, também não. fiquei sabendo. Há Esse assunto também boatos, fiquei sabendo. isso aí. Aproveitando esse gancho aí, se ele fizer isso, você quer que eu fale real? Ele já tem dinheiro, ele já tá Não feito tem na mais vida. amor à camisa. A questão dele tá no dinheiro. Mas não tem mais amor à camisa. Que nem a gente falou sobre a questão dos jogadores que não tem responsabilidade, ou até então aqueles jogadores que tipo não tá nem aí pra nada. Vamos falar real. Romário, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno. O Kaká não, porque o Kaká sempre foi aquele cara centrado, bem responsável e tal. Mas esses caras faziam uma zoeira, Rivaldo, Roberto Carlos, faziam uma zoeira, mas quando chegava dentro de campo, os caras faziam o que tinha que ser feito. Tanto que o Felipão falou assim numa entrevista que, assim, cara, eu chegava lá com um pensamento tal, que eu vou chegar no vestiário, vou falar com eles, que é isso, isso, aquilo. E quando ele olhava, Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo, cara, ele olhou aqueles caras lá e falou, ele só olhou e falou assim, meu, entra lá e faz o que você sabe fazer. Não, e sem contar que não tem como a seleção de 2002, 2002, que foi 2002 até Cafu, ou vamos de falar de Kleberson. 98? 2002, 2006. De 90 eu não... Não fala de 98 não, que eu tinha mas- 4 anos, cara. É, Mas Não, de... porque vou falar pra você. Se você olhasse o banco da seleção, já era outra seleção. Não tinha como. Zé Roberto. Aí, às vezes o Cafu não entrava, tinha Maicon. Então vamos falar de 2002. 2002, 2006. Tinha Maicon, Zé Roberto, quem mais? Foi a última Copa do Cafu 2006. Miranda. O próprio Denilson. Não, Miranda em 2000, Miranda já foi 2010. 2010 já. Miranda Então, 2010, é. mas você tinha um... Mas em 2006, se não me engano, 2002, 2006 já era o Adriano que já tava lá, já envolvido na seleção. O Adriano já tava lá, acho que o Robinho também Então, já tava vindo. já Robinho, foi uma nova Kaká. safra. aí você Kaká. pega esse pessoal, a seleção brasileira tinha jogadores que você é louco, não tinha como... Ô, dava Foi a última gosto. Copa também, acho que do Cleberson, né? Que era do Flamengo. Cleberson, Já isso. foi a última Copa do Cleberson também. Ô, dava gosto de você ver a seleção brasileira. Porque você sabia que não tinha pra ninguém. Hoje, vamos lá, a seleção brasileira tá caminhando bem? Tá. Mas não passa aquela emoção toda, Igual não passa foi aquele... aqueles anos. Aquela Cara, segurança, né? Você queria acordar de madrugada pra assistir jogo, cara. Eu lembro de 2002, cara, antes de ir pra 2002 eu aula, era acordava. 5 horas da manhã. 5 não, acho que umas 4 horas da manhã eu já tava acordando pra assistir Brasil, jogo do Brasil, cara. Eu toda madrugada tava Ô, acordado 2002. antigamente, vamos falar real, o Brasil parava quando era a Copa do Mundo. O patrão chegava assim e falou, ó, pessoal, hoje o jogo, se for 2 horas da tarde, meio-dia, nós tá encerrando, vamos vamos assistir seleção. Hoje, tem jogo da seleção. E aí, quem quer trabalhar e quem quer, tipo... Cara, você entrou num assunto bom, exatamente, porque amanhã, sexta-feira, já vai vir a convocação, né? Uma carência que o Brasil tá é na parte do ataque, que seria o centroavante, que faz tempo que um centroavante não faz gol na seleção. Então, eu queria saber com vocês quem seria esse centroavante pra deslanchar, tirar esse tabu, esse negócio, essa zica que não tá fazendo gol. Quem Ó, que seria? pra mim, Porque, ó, tem o Gabigol, tem Não, pra o mim, ele não é cara Cunha, de seleção. tem o Cunha, tem o Firmino, tem o Richarlison e tem o Gabriel Jesus, que vem... Esses são os que mais vêm sendo convocados, por mais que o Richarlison e o Felipe... Coutinho? Matheus Não. Matheus Cunha. Gabriel Jesus. Rafinha. Centroavante, acabei de falar, caramba. Bob Firmino. É o Firmino, por mais que eles não estão sendo muito convocados recentemente, quem seria um centroavante? Pode ser deles, pode ser fora deles. Quem que seria hoje? Ah, pra mim, o Pedro, cara. Não. Pedro do Flamengo? Pedro do Flamengo. Eu ia falar a mesma coisa. Pra mim tem que ser o Pedro do Na Flamengo. verdade, eu vou falar pra você o seguinte, a gente tem que aproveitar momentos. Por exemplo, eu chamaria Marinho, é um jogador raçudo, Ah, mas ele tá no banco do Flamengo, cara. mas é um cara que se você, um cara que chuta muito bem com a esquerda. Cara, me desculpa, mas eu parei de te escutar quando você falou Marinho. Não, vocês podem não concordar,
Mas a questão que é o seguinte, Não, se é. for falar de centroavante, Nem o Felipe aguentou lá. vocês podem não concordar, mas falar em centroavante, fala pra mim, Marinho, Pedro... Mas ele é ponta, pô. Não, mas coloca aquele cara pra jogar na frente. Não. Ah, mas ele Pô, é o cara ponta, levava ele- o Santos. não, Hoje no não. Flamengo ele não tem espaço porque o Flamengo tem um bom elenco. Mas do Santos ele tá levando nas costas. Ó, se você Ah, porque falasse era só Michel, ele, dava velho. pra Era- conversar. Quem? O Michel? Se você falasse o do Michel, Michel, dava fazer até um pra bagulho conversar. aqui, ó, vou fazer um Michel, dava bagulho até pra aqui, conversar. fechar aqui, eu fiquei Não, sozinho aqui na caixinha. Michel, querendo ou não, cara, Vamos ele, conversar nós Não, dois. entre o Vamos Marinho e o conversar nós Michel, eu preferia. E se ele falasse até Michel, dava pra pensar Jogo com um a conversar. menos. Na seleção não dá, mano. Não dá, velho. Não dá, O velho, não é Michel cara dele, mano. é um bom jogador. Jogou muito ano passado. Mas, velho. Bruno não. Henrique, então. Cara, nenhum desses aí. Flamengo tem um timaço no Flamengo, mas pra seleção brasileira, Bruno Henrique pra mim não rende na seleção brasileira. O Everton Ribeiro é outro que não rende na seleção brasileira. O Marinho, escondidaço. Mas então, Se mas ele não for rende seleção, por quê? Não vai render. Cara, não... vamos colocar lá. Ó, o Você Tite. quer que? Você quer o jogador do Cruzeiro lá, então? Não tô falando de jogador do Cruzeiro. Ah, tá. Pensei que já Não, falou. eu Não. tô falando isso porque é questão de render, porque vamos falar real. Do momento dele como jogador hoje, né? Que você tá querendo É, dizer. no momento. hoje, isso. Um cara que, desculpa, meu, ridiculamente ridículo. O Lucas. Por que não convoca mais o Lucas? Isso aí, eu acho O errado. cara joga Isso eu acho errado demais. mesmo. Aí por causa de uma briguinha que fizeram, não, o Lucas não vamos convocar mais. E vamos colocar assim, o estilo de jogo do Tite. O Talvez não centroavante encaixe. do Tite não é um centroavante que joga livre. Não. O centroavante É do retranquete. Tite, Não é um pivô. o centroavante do retranca. Tite no Corinthians era o Guerreiro. Então, o não é Guerreiro, um ele pivô. marcava muito bem. Não é um pivô, ele quer um centroavante que sabe. Flutua, fica Uhum. flutuando. Não, ali. se Flutua você ali, for né, ver o por Gabriel baixo. Jesus, em vez de estar no ataque, ele tá lá no meio campo ajudando a marcar. Sim, o Gabriel Jesus é um cara. E Gabriel... se joga pra ponta também. Mas Mas então, ele- só que aí você tá forçando um jogador pra que na hora que ele tem que fazer o que ele tem que ser Não feito, vai ter mais gás tá e pique pra cansado. chegar lá. O problema é que o Gabriel Jesus no Manchester City ele não faz isso. Ele já joga mais livre. exato. O Bob Firmino já faz isso. Ele marca muito bem no meio de campo e sai jogando. Tanto que ele é meia Distribui- também. Sim, e sai distribuindo o jogo. Então, mas hoje, quem seria esse centroavante pra acabar com esse jejum da seleção? Ó, além do Firmino, pra mim não tem outro, é o Pedro. Eu acho que assim, aqui no Brasil, acho que fora quem? Poderia ter. O Rafinha até faz essa função também, Rafinha é um bom ter jogador. calado flutuante. O Rafinha é do Leeds Net Não, o faz. Rafinha é ponta. É ponta, Não, mas, eu Não, acho mas é um ele bom faz. jogador. Mas ele Mas faz ele, essa eu ele, função. prefiro ele Cunha. faz centroavante. Não, mas se Cunha. for, não, mas se você quer dizer assim, pela que nem o Will falou, se for ver pela estratégia do Tite, o Rafinha caberia muito bem nessa função. Mas ele faz essa função porque ele é ponta, cara. É. O Rafinha, ele é ponta. A seleção joga com o Rafinha, com o Vinícius Júnior e o Matheus Cunha, Uhum. que jogou por último jogo. Então, os dois é ponta, não tem como ele ser centroavante. Quem é centroavante é Matheus Cunha. Matheus Cunha. É Matheus Cunha. Por mais que Rafinha, os três por fiquem lá rodando, ele é o ele é centroavante. O Rafinha, ele é ponta. Igual o Vinícius Júnior. Os dois desce, quando é pra atacar, os dois desce. Quando é pra defender, os dois É que voltam. tem aquela Então, também. se for pra é que falar. tem, ó, se for pra falar de centroavante, por exemplo, que joga do meio do campo pra frente, Ronaldo Fenômeno. Não tem outro igual ele. Não tem outro igual a O ele. cara, ele explodia do meio campo pra frente que ninguém pegava ele. Hoje não tem quem faça isso. Hoje não É tem. por isso que hoje a gente não consegue ver Mudou o esquema também quem hoje vai em dia, fazer né? isso. Por exemplo, que nem eu concordo com o Felipe, o que ele falou. Se fosse hoje no Brasil pra levar alguém, eu levaria o Pedro. É só o Pedro. Hoje no nível alto. Porque, querendo ou não, um cara novo, realmente Já mostrou que sabe jogar. sabe jogar. Não se apavora pela camisa. Além qual de time ser um vai cara jogar. novo, é um atacante alto, que é difícil você ter um atacante alto, porque Brasileiro a ainda. agilidade não é tanta, que a gente sempre vê mais zagueiro, alto, até meio campo, volante, mas um atacante, o cara sabe cabecear bem, tem boa definição. Só Agora que é o vem uma seguinte, outra E até pergunta. o individual dele é bom. Então, mas agora vem uma outra pergunta. Pro Tite, por mais que o Tite, claro, quer convocar ele, isso já é Não é de agora. visível, já não é de agora. Ele seria titular? Ah, Eu colocaria. Eu faria um teste, porque já colocaria testou porque é o muito seguinte, jogador. Não, a gente colocaria, isso é fato. Agora, pro Tite, ele colocaria ele Não. titular? Não, pro entre Tite hoje não. ele e o Bob Não, Firmino porque da ele já Brasil, colocaria, não. se fosse ver lá, ele já ia escalar Gabriel Jesus, Firmino e Matheus Cunha, se fosse o caso. Ou Vinícius Júnior. Ou intercalando. Vinícius Júnior, já era. Então o Pedro seria aquele cara que, tipo assim, vai jogar um jogo, a seleção joga um jogo hoje, ele vai poupar um jogador pro próximo jogo e coloca o Pedro. Então ele vai ter que poupar alguém pra colocar o Pedro. Só que é nessa que, você descarta um jogador no banco
que poderia estar rendendo muito mais do que quem que já tá acostumado lá. Porque às vezes a pessoa se acostuma tanto com aquela posição que ele fala, daqui ninguém me tira e não rende o que tem que render. E lembrando que agora tem o Anthony também vindo sendo convocado também direto pra seleção. Né? Mas isso que vocês estão se confundindo. O Anthony é ponta, Rafinha é não ponta. não tô falando assim. Então, mas a pergunta mesmo em si é de centroavante. Quem seria o centroavante pra quebrar esse jejum? Então, já tá hoje é o resumido, Pedro, certo? Centroavante da seleção brasileira não faz gol, velho. Eu claramente coloco o Pedro. Só que na minha visão, o Richarlison voltando, eu acho que ele colocaria o Richarlison. Porque o Richarlison, por mais que ele seja aquele centroavante ponta, e ele sabe sair jogando, ele tem um drible, ele tem individual, ele sabe marcar, ele volta pra marcar, ele tem um fôlego do caramba. Claro que, as lesões dele afastou ele um pouco da seleção. Só que eu acho que o Tite, assim, tirando o Matheus Cunha, que, Matheus Cunha também não tá mal na seleção. Vamos convenhar. Mas também não é aquele jogador que a gente fala que é a cara exatamente o centroavante titular da seleção. Só que eu acho que o Tite optaria pelo Richarlison do que o Pedro. Eu acredito que essa tese que você tá falando aí seria boa mesmo por causa da convivência já, né? A relação que eles têm entre eles. Entrosamento com a equipe. Infelizmente, é que nem, vamos falar do Flamengo. Não é comparando com seleção que tem nada a ver, mas vamos falar do Flamengo. Os caras já têm um time tão bom dentro de campo que tem muito cara no banco bom que não tem como entrar. Porque o time já tá formado. É a mesma coisa a seleção. A seleção tá formada com um pessoal que não tem como você querer, trocar o certo pelo duvidoso. Também a gente tá falando do Pedro hoje pela característica dele, boa e tudo mais, mas possa ser que quando ele vá pra seleção, ele sinta um peso que talvez ele não possa render tanto. Mas a gente tá falando da qualidade do que ele tem hoje. Que nem o Will falou aqui do Everton Ribeiro. No Flamengo, cara, o cara é garçom. Ele dá passe e faz a miséria. Na seleção realmente não tá rendendo. E só pra lembrar aqui, se eu não me engano, o último gol que a seleção fez com o centroavante, se eu não me engano, acho que foi o Gabigol, né? Agora eu não sei se foi no amistoso ou foi oficial. Eu não tô lembrado agora. Que ele fez um gol que ainda parecia que tava impedido. Não, parecia que tava impedido, que ele fez de cabeça, ele entrou no finalzinho lá. Uma coisa assim. Agora não tô me recordando se foi um amistoso ou foi a eliminatórias. Mas eu acho que, cara, vocês entraram num ponto bom. O Ronaldo Fenômeno, era vira e mexe o cara fazer gol. Se não era ele, depois veio o Adriano, o Imperador. Mas vamos colocar assim, a seleção jogava em prol do centroavante. Exato. Hoje em dia a seleção brasileira não joga em prol do centroavante. É porque mudou, cara. Hoje em dia você só vê a formação 4-3-3. 4-3-3 ou 4-6-1. Mas esse 6 já vira um 4-3-3 também. Porque é difícil você ver alguma equipe, o técnico falar, cara, você vai lá, mas você vai voltar os 2 pontos. Você vê os caras como ponta. Você vê. Então, assim, mudou muito hoje a formação tática. Antes era 4-4-2, era 3-5-2. É que também era aquela, quando você jogava no 4-4-2, cada um fazia a sua função. Por exemplo, você tinha 2 atacantes. É o que o Will falou. Você tinha 2 lateral pra servir os 2 atacantes, você tinha meia pra servir o atacante, você tinha zagueiro pra... O Lúcio, na seleção. O cara saía lá da área do goleiro lá, irmão, saía levando a bola. E se duvidasse, ele ia parar dentro do gol. Mas a intenção dele não era só levar a bola. A intenção dele, ele jogava em prol do time. Distribuía a jogada. Hoje é isso que falta. Eu vejo a seleção brasileira rendendo mais sem Neymar do que com o Neymar. Eu não acho o Neymar um craque. Joga muito, mas eu prefiro a seleção sem Neymar do que com o Neymar. Eu ia pegar até esse engajamento que você ia falar do Neymar agora. Pegando esse engajamento da seleção brasileira, a gente sabe que assim, o Brasil hoje, de jogadores brasileiros, tá vindo realmente uma nova safra aí de jovens. A gente tem o Anthony que está se destacando no Ajax, já está começando merecidamente sendo convocado para a seleção, quando entra tá fazendo bons jogos. Tem a questão do Matheus Cunha, que já fez a boa na Paralimpíadas, né? Que fez bom jogo na Paralimpíadas. A gente tá vendo uma safra boa, só que a gente tá vendo que essa safra só tá vindo meio campo para frente. Eu não tô vendo, por exemplo, assim, uma discussão que uma vez até o Felipe discutiu uma vez. A gente não tá vendo uma safra legal de lateral hoje. Que eu acho que é o que mais tá faltando. Lateral direita. Renan Lodge, o Arana. Tá, na lateral esquerda a gente sabe que tem mas eu quero e a lateral direita? A intenção é o quê? Ir na lateral direita. Não tá aparecendo safra. Não há. Não tá aparecendo. Na lateral esquerda estamos bem servidos. Ainda tem lá o Felipe Luiz, que pode ser ou não convocado, né? Tem o Marcelo que pode ser ou não convocado. Não tô falando que ele
vai ser convocado. Não. Aqui tô falando que pode ser ou não ser convocado. Você Mas a gente descarta, sabe que o nem brasileiro ele é. Ah, então Então, vamos chamar o mas Daniel Vou Alves. colocar assim. Então, mas aí, ó, por exemplo, a gente tem o Daniel Alves. Depois que o Daniel Alves acabar já, porque já tá com 40 anos, acho que essa seja a última Copa dele. Quem E é o depois? melhor lateral direito hoje, atualmente? Não tem. Do brasileiro. Acho que não tem. Destaque mesmo? Não porque eu sou corintiano, mas é o Fagner. Não, mas nem o Tite tá convocando mais o Fagner. Não tá porque ele tá querendo o europeu, pô. E outra, ele não tava convocando porque não teve aí a meio que confusão, porque os clubes brasileiros não estavam querendo liberar por conta dos campeonatos, dos finais do campeonato. Mas antes estava sendo. Ó, mas eu vou ser sincero pra vocês, Agora, né? Porque não querendo te cortar, mas vamos entrar num assunto aí que você falou, um negócio legal. Ah, tá querendo europeu e tal. Engraçado que antigamente a seleção só chamava quem tava no Brasil, né? Exatamente. Será que por causa da agora de chamar só o pessoal de fora que o bagulho não tá virando? Porque é como se fosse patriotismo, na verdade, né? Não. Jogador que joga na seleção tem que ser só brasileiro, jogar aqui. Mas é por causa disso, porque os clubes brasileiros estavam reclamando muito, que nem... Beleza, tem os europeus também, é igual o técnico, o Klopp lá do Liverpool, chegou e falou assim, pra que ele vai querer levar o Fabinho? O Fabinho no meio de campo é meu titular. Essencial. Ele leva o Fabinho e ele não coloca o cara pra jogar? É igual aqui, ele leva o Everton e não coloca o Everton pra jogar? Então assim, o que tá acontecendo? Aqui no Brasil, os clubes eles estão entrando de um acordo para que o Tite não viesse vir chamando esses jogadores em reta final de campeonato. Igual no ano passado, teve o Flamengo, estava disputando a eliminatória da Libertadores, o Atlético Mineiro. Então, eles pediram para que não convocasse. Então, o que o Tite está fazendo? E Ele o mais tá afetado pegando foi o Pedro ainda, né? e tá chamando os outros. Mas assim, vamos parar uma coisa para ver. O Pedro não foi para Olimpíadas. Os caras do Flamengo E não barrou jogou no ele, e Flamengo. ele não jogou. E não jogou no Flamengo Prejudicou. também. Esse é o problema. Quando o Tite convoca alguns jogadores, não põe pra jogar. Prejudica os clubes. Esse negócio também de tipo, e o clube também barrar o cara de ser convocado e não pôr pra jogar. Eu até hoje não entendo o que o Pedro tá fazendo lá até hoje, que ele não tá jogando, velho. Ele é um centroavante que era falar, o Gabigol joga muito. Mas se fosse na final contra o Atlético, o Pedro teria pipocado? Vou falar Não pra você, teria. o Gabigol pipocou. Pipocou. Ele não quis bater o pênalti. Porque ela era pênalti pra ele ter batido. Ele viu, o Hulk é o craque do Atlético. Eu vou bater o pênalti. Eu vou lá que eu vou guardar. O Gabigol, deixa o Vitinho. Então, é outro caso. É o que eu falo da questão do futebol. O técnico tem que tirar o técnico do time. Não, cara, você tem que tirar o jogador, porque é ele que vai fazer o resultado. Agora, que nem na questão do... que você falou aí de jogadores que são convocados e são prejudicados porque vão, mas não jogam. O Everton participando, o goleiro do Palmeiras participando. Libertadores, Mundial. Aí entrou aquela polêmica. E aí, vai levar o cara, não sei o quê, não vai. Quem é que precisava mais? A seleção ou o Palmeiras no momento? O Palmeiras. Aí te pergunto, imagina se leva, o Palmeiras precisando do jogador, me leva pra seleção e o cara não entra. E não entrou. Eu lembro que eu tava vendo o Craque Neto, ele falou assim, se o Palmeiras perder essa semifinal com o Everton tomando um frango, é por culpa do Tite. E se vocês verem no jogo do Palmeiras na semifinal, ele tomou um gol, que foi um frango, só que o cara tava impedido. Então, Foi. assim, suponhamos que ali tivesse 0x0, se não me engano, acho que tava 0x0 ainda, eu acho, não estou lembrado, mas suponhamos que o Palmeiras perde ali por causa dessa jogada. Cara, o que ia ter de palmeirense odiando hoje o Tite, a seleção brasileira, cara? Porque, eu não tiro a razão do torcedor, não tiro a razão dos jogadores. Entendeu? porque, É um querendo ou sonho. não, mexe com o psicológico do jogador, É um sonho estar ali na seleção do qualquer jogador, cara. Com Qualquer certeza. jogador é um sonho. É um sonho. Só que assim, você ser convocado só pra você ter o seu nome ali, mas você não jogar, cara, não adianta nada. Pronto, você tocou também numa coisa que me fez lembrar, por exemplo, foi em 2002 ou 2006? Vocês vão me corrigir. Foi convocado Marcos, Rogério Ceni e Dida. Fala pra mim, qual foi deles que não jogaram? Dida? Não. Só o Marcos Aí te jogou em pergunto, 2002. qual foi Só o o... Marcos jogou em 2002. Não, na mas Copa. o Rogério Ceni teve um jogo que ele entrou. se Ele não me engano. entrou. Entrou. Só que o Dida não entrou. Ah. Nenhum. Aí eu te pergunto, tudo bem, porque no auge quem tava lá era o Marcos e o Rogério Ceni, os dois estavam no auge. O Dida sempre foi um bom goleiro. Só que é o seguinte, você tem 3,
mas 2 entraram pra jogar. Agora o ruim é você ter 3 só um entra. E os outros 2, Fica lá. e aí? É aí que eu falo, cara, data FIFA. Para, velho. Data FIFA, para. Jogo oficial, para. Tem que parar, velho. Senão você prejudica o campeonato, você prejudica todo mundo. E isso quebra várias coisas. Quebra, lógico que quebra. Até porque se você for olhar, meu, independente se você, que nem o Thiago falou aqui, é o sonho de todo mundo jogar na seleção. Só que é o seguinte, primeiro pra você jogar na seleção, você tem que honrar a camisa de onde você joga. Você vai deixar o seu clube na mão? Não vai. Aí você É o fala, grande pô, ponto. eu vou jogar, meu, fui convocado pra seleção, tal, não sei o que legal, tal. Chega lá, você não entra? O cara ele já vai na ansiedade de querer mostrar o futebol dele. Sim. Porque ele não precisa estar na seleção pra mostrar o futebol, ele já tá mostrando antes. Ele tá sendo convocado, por quê? Porque ele já é bom naquilo que ele faz. Vamos aqui, que nem a questão do Will. O cara, meu, na época, 3 anos atrás, não, na Copa de 2010, eu levaria o Fábio. Como goleiro. Injustiçado, né? Nunca foi convocado. Puta de um goleiraço. Muito justiçado. Os caras consideram ele estrangeiro, né? Nunca foi convocado. Pois é. Aí você vai falar pra mim que o cara não era um puta de um goleiro? Marcelo Groi, do Grêmio, na época. Na época, né? O Vitor. Era o auge do Fábio, Marcelo Groi, quem mais? Vitor. Vitor, Mas o Vitor, se eu não me engano, ele foi convocado. Não, ele foi convocado, mas também é outro que foi convocado uma vez não Sim. foi pra jogar. Não teve E oportunidade. se não me engano, ele foi convocado porque foi a seleção só do Brasil contra a seleção só dos jogadores da Argentina. Então, meu, tem jogadores aí que era pra estar na seleção, não estão, porque Sim. infelizmente o marketing também não deixa. Essa é a realidade, né? A mídia, A seleção gira em torno de mídia, patrocínio. não vai, Patrocínio. vamos lá tocar de novo no nome. E depois eu vou até fazer uma brincadeira aqui. Eu já descobri um centroavante nato pro Brasil. Vou falar o nome já já. O Brasil, se o Neymar não entrar em campo, já era, filho, esquece. Não tem Brasil, não tem seleção. Quanto de grana o Brasil não perde? Você tá entendendo como é que se Desde tornou o já. futebol? Antigamente, não precisava entrar Rivaldo em campo, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno. Por quê? Só dele estar lá no time, ele já causava medo pro adversário. E quando entrava, não era só o nome do cara. O cara tinha futebol. É totalmente diferente. Agora eu descobri um cara que vai fazer gol demais na seleção brasileira. Quero saber. O Luva de Pedreiro. Ah, Eita. Ali, receba! aquele cara Ali vai. pode levar que vai. E ó, só golaço, hein? Só, Só golaço, hein? Você vê? Só Pô, eu chapada. vi um que o cara tocou a bola pra ele atrás do gol. Ele catou de primeira, filho. Meu, nenhum jogador profissional acerta aquela bola. Não, acerta. tem quem acerte. A questão é que se você for parar e analisar, uma coisa que a gente tem que colocar na ponta do lápis e na vida. Os caras treinam pra ganhar o que ganha e pra jogar o que joga. O Luva de Pedreiro não tem treinamento nenhum. O cara é a habilidade dele. Agora imagina um cara desse sendo treinado, Ah, você é louco. sendo regrado Realmente naquilo. preparado pra aquilo. Agora, sem outro cara que não sei o que aconteceu, que eu também não tô acompanhando muito, o São Caetano. Livinho. Acho que nem tá mais lá também. Nem tá mais lá. Ele saiu de lá. É isso Eu acho que aí. pra Ele mim, acho que foi foi- só não, uma se não me jogada engano, de foi marketing, pro né? Não é Não, possível. ele foi pra outro clube agora, se Foi não me pra outro engano. clube. Acho que foi o Dax, né? Acho que é alguma coisa. Juventus? Acho que é Juventus da moto que ele Não, foi. acho alguma que é o coisa- Dax. Ele fez alguma coisa assim. Na Ele Missão foi. Zé, Então, aí eu te pergunto. Vamos lá. Esse Luva de Pedreiro. Até a gente entrou no assunto aqui que é engraçado. O cara, nos vídeos dele, ele mostra Dominando a bola. habilidade, domínio, Precisão de chute. precisão. E o futebol, será que não tem ninguém pra poder analisar se realmente esse cara joga e mandar fazer um teste? Porque o Livinho, ele era um cantor de funk. E Fez o tava jogo fazendo das estrelas, né? E tava fazendo um puta de um sucesso. Uhum. Aí foi convocado no Jogo das Estrelas, os amigos de Neymar ou do Safadão? Eu não lembro. Não, Teve o- não, é foi no um- jogo do Safadão, que tava o tiro ali pra tudo lá. Flamengo do Foi do Safadão. Aí, pá. Pô, alguém viu o cara jogando e gostou. Por que não vamos analisar esses caras? Eu não tô dizendo só o Luva de Pedreiro, eu estou dizendo, tem muito moleque bom, cara. Tem muito cara bom, que você fala assim, cara, tem cara aí que Um que não faz a saiu metade do do- que esse menino faz. O Campeonato de Várzea foi o Leandro Damião. Ele não foi Não de tem- base. Não tem base. Não tem base. Não Ele tem base. simplesmente só de Várzea.
E era um bom centroavante. Eu queria mudar um pouco o assunto aqui, que eu acho que uma que tá em discussão aí, acho que é esse assunto que vocês vão gostar, assim, de comentar. A famosa La Liga Brasileira. Vocês ouviram isso daí? Que acho que a Liga Espanhola quer implantar a Liga aqui também. Não é aquela liga brasileira. É aquela famosa que já tá vindo com os tempos. Sim. Pra cá, aquela nova liga, né? Nova e liga. isso já tem na Inglaterra, já tem na Espanha. Então, assim, querem implementar aqui no Brasil, né? Você acha que pode dar certo? Cara, eu vou falar. É porque eles querem real. acabar com a CBF, cara. Sim, ó, pra isso dar certo, vai ter que E mudar muitos o clubes nosso estão gostando da calendário. ideia. Vai ter que mudar o calendário. E eu acho que aquele campeonato estadual vai Para. acabar. Ou faria o seguinte, abre esse negócio aí e põe os estaduais pros times de menos Menor. De menos expressão que realmente precisa de dinheiro. Sim. Eu acharia mais da hora, cara. Uhum. Mas eu vou. Aí os venhamos clubes, e os clubes convenhamos. poderiam ter um tempo maior de pré-temporada Futebol também. brasileiro também caiu muito, cara. Aí se a gente vai, mas você tá falando assim por causa do. Vocês estão falando de uma liga e depois do futebol. Não adianta você querer implantar outra coisa aqui com o futebol do jeito que tá vergonhoso, do jeito que Mas tá. acho que é a Não, única- o acho que é a futebol única brasileiro tem que forma. evoluir bastante. Não, mas tem acho que assim, muito essa evoluir. La Liga acho que é a única forma de conseguir derrubar a CBF, porque ninguém consegue derrubar ela. Se agora se vier alguém de potência lá de fora pra implantar aqui, duvido que, ó, se não me engano, o Palmeiras já tá comprando ideia, São Paulo já tá comprando ideia, Flamengo tá comprando ideia, acho que o Vasco não comprou ainda, tá analisando, mas Não tem dinheiro, São né? poucos clubes. Não, o Vasco tem, tá Cara, pagando mas, mais o ó, Vasco agora tá Vasco rico. comprou. Você falou uma coisa. 777 milhões se eu comprar do Vasco. Você falou uma Vai. coisa, cara, mas é verdade. O que acontece, cara, no futebol brasileiro é que nem. Vocês querem ver o que tá matando mesmo? Não só no Brasil, mas no mundo. É a forma do que tá sendo a regra no futebol. Sim. A regra. Tá muito mimi. Tá muito mimi. Muito. Não, Meu, a Nutella ganhou. Não tem É, como. uhum. Não tem, mano. Cara, você vê, ó, o outro lá fora toma cartão amarelo porque ele fez um drible. Sim. Aqui você não pode comemorar com a torcida, você toma um cartão amarelo. Aí vem, que nem Cruzeiro e Atlético, vem aquele pênalti escandaloso, que aí, meu, na visão de muitos, não foi pênalti, cara. Não foi pênalti. Aí é problema com a arbitragem, aí é a regra que a CBF impõe contra os jogadores. Aí, se a bola bate na minha mão, que eu sou atacante, é falta. Se bate no zagueiro, bate na perna, bate na mão do zagueiro, não é Você pênalti. tocou- Então, mas assim, tocou no cara. assunto aí que Eu eu até vou- concordo. Se a bola tá vindo, você chutou a bola e eu tô aqui, bola desviou no meu pé e bateu na minha mão, não tem como eu tirar a mão. Então, não é pênalti. Então, cara, você mas tocou a no regra. Eu achei. E, cara, muito errado. O zagueiro vai dar um carrinho, ele vai colocar a mão no chão, velho. O Então, Que é o tocou na apoio mão. dele. O cara marcar a pena, eu falei, mano, isso é muito errado, velho. Então, mas o que eu quero dizer é, tipo, se um atacante, que nem, vamos supor, se a bola o cara chuta, eu tô ali, sem travante, o cara chutou, bateu no zagueiro, bateu no meu peito e bateu aqui na mão, é falta. Agora, se eu sou o zagueiro, o cara chutou, bateu no meu peito, bateu na minha mão, não é falta. Então, tipo assim, são regras que eles estão impondo hoje em dia, não só a CBF, mas a FIFA também, cara. Tá impondo que tá chato, mano. Tá não é chato. à toa, Isso, não. ele impede o jogador de ser ele, de jogar. Vamos ser sinceros aqui, eu vou até voltar um pouco atrás aí no Mundial do Palmeiras. Pra mim, se o Palmeiras tivesse os pênaltis junto com o Chelsea, teria a chance de ter ganhado. Aí me dá um pênalti daquele que a bola bateu na mão do Luan. Cara, vocês têm que entender o seguinte, não tem como você tirar a mão. O cara tá de costa. Você tá de costa. Ou uma coisa é a bola vir na mão, outra coisa é você pôr a mão na bola. Com certeza. O cara vai subir pra cabecear. Ele tem que fazer o movimento do... Uma coisa é você levantar o braço, outra coisa é você, tipo, tentar usar o pulso, o impulso pra você subir. Agora, meu, essa regra que você tá falando tá ridícula. A bola, o cara chuta, o cara tá aqui. Pá, desviou. Ah, não, porque a mão tá no corpo. Aí, do nada, o outro atacante pegou o rebote sem querer, ele só, tipo, aliviou o braço. Pênalti. Igual, quer ver um lance? Flamengo e Bahia no ano passado. Cara, a bola bateu aqui. Foi pro VAR. O VAR falou, não, na minha visão aqui, não foi. Na nossa visão aqui, o cara foi no monitor, o cara olhou e o cara apitou pênalti. Entendeu? Aí chega no outro dia, o cara, não sei o que passa na cabeça dele, mas eu acho que se ele vem no lance, eu acho que ele fala, putz, mano. Não, que eu o fiz problema aí? eu acho que não é nem esse. Isso aí ainda até passa.
E outra Isso ele coisa... até passa. O problema maior é o seguinte, vamos lá. Palmeiras e Corinthians, um exemplo. Acontece um lance do zagueiro do Palmeiras, sem querer, levantou o braço, pênalti. Aí no outro jogo, Corinthians e São Paulo, o cara do São Paulo levantou a mão, pum, e não é pênalti. O mesmo lance, a mesma coisa, só que com times diferentes. Critérios, não há critério. Esse é o problema. Então, e no final, eles já querem montar essa liga exatamente por isso. Porque, se eu não me engano, vai poder vir juiz de fora pra pitar. Isso que eu ia falar agora. Com Entendeu? essa nova liga vem juiz de fora. Por isso que, assim, com isso já, Mas meu... Juiz de Fora é uma cidade lá em Minas. Saca. Ó, É linda cidade lá, mano. Cara, juiz de Juiz de Minas, fora. juiz do... Não, Juiz de Minas, depois daquela cagada lá, final de Não, semana, eu tô então, do Rio revoltado, de Janeiro, cara. os caras estão precisando de uma E reciclagem outra, aí, ó. enquanto o Atlético não fez o segundo gol, não acabou o jogo. E o Fábio? Não, o Fábio não teve ninguém pressionando ele. Entendeu? Aí, Pra ele foi, conseguir aí ele errar moscou mesmo. aquele lance... Deu um apagão ali pô, na hora do estádio? Ele tentou, eu vi o replay do lance do Fábio, eu não sei se ele tentou dar uma chapuleta por baixo pra bola subir, ou se ele pegou o gramado, porque a bola fez isso aqui, ó, e já caiu no pé do cara. Quem foi pior? Ah, o Fábio. O Fábio. O Fábio foi né, pior. mano? E foi falta ou não foi falta no Donnarumma? Eu acredito que não, porque é o seguinte, é a mesma coisa você disputar lado a lado com alguém correndo, o cara deu o corpo. Ele tava com a bola. Acontece isso? Tem que Zagueiro parar, atacante? tem que ter uma coisa, lá fora não é que nem no Brasil. Aqui no Brasil, se o cara chegar e fazer assim no goleiro, já é falta, né? Lá fora pode não. encostar. Tem essa também. Tanto que é Champions League, o árbitro não era dos países deles, mas... Né? É, porque o futebol, querendo ou não, tem contato. E vamos... Até nisso vai querer também tirar os contatos? Não, a gente visando essa questão do Olha ele Donnarumma com querendo o Benzema... criar uma polêmica aí, ó. Deixa ele. O Donnarumma com o Você não Benzema pode é o tocar? seguinte, imagina se existe uma regra que fala assim, ó, quando o goleiro tiver com a bola no pé, ninguém pode tocar nele. O Benzema simplesmente viu que ele se atrapalhou com a bola, não que se atrapalhou, conseguiu dominar e tipo, eu vou tentar... É que ele não... Eu, na minha visão, se ele desse um corte pra trás, que na verdade, se você for acompanhar o lance do Benzema, o que ele fez? Ele ameaçou que ia E não foi. pra trás do goleiro, e o goleiro, tipo, pensou, não dá, porque não tem como cortar pra cá. E foi pra frente. E o Benzema, na hora, já Fechou deu o jogo certinho. do corpo. Fechou certinho. Entendeu? Então, tipo assim, não tem como falar que isso foi falta. Agora, Não, logo, também logo- tem aquela questão. Pensou se todo mundo fala assim, não, você tocou no goleiro, aí o goleiro faz o que quer. Não, já pensou? Tem aquele lance também que assim, às vezes o jogador tá saindo de trás, vai, tem um escanteio tudo lá. Aí o goleiro vai lá, já aconteceu muitos lances daí, vocês já viram. Do goleiro pegar, colocar a bola rolar a bola assim pro chão. Aí o jogador vai lá e toma a bola dele porque não viu. Vocês já viram, acho que muitos vídeos Sim, viram. sim. Assim. Ronaldo fez isso. Aí, uma não, vez. então, aí logo vai poder, o jogador não vai poder fazer isso. Não, você tá me impedido. Já pensou? Ou vai inventar um impedimento ou falar, não, você não pode ter o contato com o goleiro, pode colocar a bola no chão. Pra mim, a partir Já do pensou momento se que o existe essa goleiro regra? colocou a bola Cara, no ia chão, ser irmão. chato demais, velho. Ou então Tá aquele chato lance, ou então o aquele futebol, lance lá que o goleiro pega a bola, vai chutar pra frente, bate no jogador e entra no gol. O juiz fala assim: "Não, você interferiu no lance de jogada". Não, Você hoje pensou se é acontece isso, né? isso? Não, já Antigamente tem. não tinha muito disso, agora hoje... Não tem esse daí de o jogador bater e a bola voltar. Não, acho que não tem nada contra, mas já pensou se até nisso interfere? Agora É, achei acabou uma o coisa futebol, cara. ridícula. Eu tava vendo antes de vir pra cá o jogo do Palmeiras de São Paulo, até o meu irmão que falou. Que eu não sabia que agora tem essa regra do jogador, do Gandula, Gandula. jogar a mão direto na mão do jogador. Não pode jogar direto. A bola Então, tem que quitar no chão, tem que- ou rasteiro, então quitar e ir pra mão do jogador. Não, jogar na mão do jogador é bem errado. Ah, cara, mano. Não, ó, foi... Não, se eu não me É que engano, foi você dá Premier muita League. vantagem, cara. É isso que eu falei pra ele, dá muita Tem um vantagem. vídeo correndo no YouTube aí, e no Instagram, no TikTok e tudo mais. Um menino, eu até esqueci pra qual time foi, o Gandula, ele joga, acho que foi pro Real. Foi não. Não foi o Real. Foi O pro Mourinho- Tottenham. Foi pro Tottenham. Isso, Foi- isso. O Mourinho Mas abraçou ele o cara. jogou O na cara mão, pega. Jogou livre. Aí foi dar atenção dos outros jogadores. Jogou rápido. Só que foi o seguinte, se você parar. E aí os caras até chamou ele pra comer junto lá depois. Foi. Foi o Se você Tottenham. parar pra pensar, o menino já tava ligado na jogada. Sim. Então, por que o Will falou assim? Eu acho errado. E eu também concordo nessa parte, porque. Meu, a partir do momento que você já pega a bola e já joga pro cara, meu, tá todo mundo esperando o cara ainda pegar a bola, É. olhar lance já pra foi onde muito vai rápido. jogar e tudo. Uhum. O moleque tava tão ligado no jogo que ele já jogou a bola pro cara, Porque ela já pegou, já avançou. jogou, lançou, acabou, A atenção cara. do jogo. Quebrou.
Goleiro não tava esperando, zagueiro não tava esperando. A jogada foi rápida. Não é à toa que todo mundo reconheceu o que o menino fez. Não foi nem pelo gol, mas foi por quem fez aquilo. Então, qualquer interferência ajuda muito. Ajuda. Isso daí é verdade. É a mesma coisa você catar um gandula aí que segura a bola. Tá 1-1. Não vamos dizer Não, que... aí eu achei errado. Aí eu achei errado, Vai, vamos cara. lá. Os caras somem Ah, mas com a muitos bola, esconde a gandulas já bola. tomam Puxa a cartão vermelho bola. por causa disso. Entendeu? Isso é ridículo. Mano, eu acho isso... ridículo. Eu acho que isso daí tinha que dar punição, não só Ao pelo clube. ao clube, Ao cara. clube. Ao Porque clube. É, porque É quem o que paga, funcionário do clube. quem que paga o gandula, não é o clube? É. Quem que contrata pra estar ali na hora, não é o gandula? Não é o torcedor que vai lá e fala assim, Vamos eu dar vou aqui ser o a gandula. posição, vai. Tá 1-0 Vai. Você vê muito isso em Libertadores. Time de Vamos lá, fora. Libertadores. Vamos jogar aí... Boca Juniors e River Plate, junto assim, ó. Isso, Boca e River. Jogo decisivo Tá e 1-0 clássico. pro Boca. Jogo nacional, Libertadores. É, um clássico nacional na Libertadores. Os dois estão na mesma casa. Tudo. Aí vamos lá. 1-0 pro país. Boca. O River precisa de um gol pra pelo menos levar pra prorrogação. Aí cadê a bola? E os caras já tá Isso com já nos pensamento a 45, milhão. isso lá nos Porque 45 quer jogo. Aí o Gandula vai lá, se espreguiça, vai Isso devagarinho. é errado. Agora Entendeu? você É- pegar aqui. Tá meu time contra o seu time. Aí a bola sai pra mim, eu tô ganhando. Eu demorar pra ir pegar a bola é outros 500. É tipo, eu tô cozinhando o galo. Agora o Gandula sumir com a bola, isso é muito errado. Eu Ah, acho isso é, errado. Agora eu. Agora, A mas bola- agora, pegar bota a bola, aqui, o cara eu já pegar jogar, aqui, eu dou não um acho errado, chutinho cara. Pra ir lá pegar, suave. ficou sem graça por bola causa tá em disso. jogo. Então, mas eu não, sinceramente, eu não... Se eu não me engano, essa regra começou já no ano passado, É que, por causa pra de um falar a lance, verdade, se não me engano, eu do sou Atlético contra Mineiro. time foi do que lance- segura tempo pra ganhar, cara. fazer Por exemplo, cera, é né? goleiro. Fazer cera. Uma coisa é você fazer cera com a bola rolando. Por exemplo, leva a linha de fundo, segura lá, cava a falta. É isso, beleza. Agora o cara, tipo, chutar a bola pra lateral. Porque, tipo, é uma lateral, mas o cara, tipo, chuta a bola pra outro canto pra demorar pra, É, pra não, a bola- cobrar. isso aí que você chuta O a goleiro bola, fica embaçando pra pegar a bola atrás do gol. Tipo, a bola tem que rolar logo. Porque, primeiro, o jogo já fica feio quando o árbitro é aquele árbitro que gosta de ficar parando. Se tem 45 minutos. Só que se você for ver, meu pai, 30 minutos de jogo parado. Toda hora. Aí vai dar 10 minutos de É 1 acréscimo, minuto mas tá de ruim. jogador no chão, é 3 de VAR, é 1 minuto que o goleiro tá demorando pra bater falta, pra bater o tiro de meta, e assim vai. Aí também tem os minutos que o cara tá preparando a barreira, tá? Então, quer dizer, o futebol brasileiro também tem Isso esse vai erro. do árbitro também, né? Vamos convenhar, vai do árbitro também. Bom, então, vai do árbitro, mas também tem o problema dos jogadores. Eu já vi árbitro com assim, no segundo jogo da eliminatória ali, o árbitro chegar, o time que tá ganhando já fazendo cera, o árbitro chegar com 5 minutos de jogo e já tá cartão amarelo pro goleiro. Já vi isso? Isso daí eu aprovo. Sim. Cara, pra mim é mais que certo. Ah, quer segurar? Então vamos segurar. Já toma cartão amarelo de 5 minutos no primeiro tempo. E eu acho que não tem que nem que avisar, já tem que chegar e mostrar logo. Outro negócio que eu vejo. Acho que tem que ter Escanteio. comunicação. Tá lá, os dois se agarrando. Sabe que não pode se agarrar. Você chega e fala uma vez. Não parou? Se sou eu que sou o árbitro, bateu o escanteio, continua a agarração, eu marco o pênalti. Ou marca a falta. Já era. Se os caras Depende sabem de que quem não for te pode. agarrando. Tem árbitro, Cara, eu não para o entendo que jogo. os caras se agarram, Não velho. deixa os caras bater o dar escanteio, sermão. fala, aí continua de novo, aí vai lá e fala de novo. Mano, não faz isso. Deixa eu rolar e marca a falta. Ou então Dá também, pro se não, pênalti, se não sim. marcar a falta, dá cartão pros dois. É, sim. Pros dois já ficar esperto, porque qualquer outro lance que eles fizerem, rua. Pode acontecer isso, por exemplo, nesse lance que vocês estão falando aqui, que já tá dando horário de encerrar o programa, pra gente finalizar aqui. Pode acontecer que nem essa abordagem que vocês estão falando. A gente sabe, é escanteio, é falta naquela pegada. Um segurando o outro, um puxando a camisa e tudo. Mas pode acontecer de chegar, o cara cruzar o escanteio, ou bater a falta, os dois tá na pegada, a luz parar, apitar e lance de fora. Não sei, poderia acontecer isso? Porque do jeito que tá o futebol hoje, o juiz poderia realmente, nesse exato momento que nem eu falou, ou dar falta ou dar pênalti contrário, dependendo de quem tá ali na pegada primeiro, né? Será que vai acontecer isso qualquer hora? Na jogada tá Então, no alto, os dois tá ali o problema é que é o se agarrando. seguinte, isso pode acontecer. A questão é que se isso acontecer, vira uma polêmica terrível. Vira. É capaz de torcedor invadir o campo, Porque fala que ele que tava errado, é capaz de o clube entrar com uma ação. uma ação contra, vamos supor, a FIFA, a CBF, dependendo do jogo, ou até a Federação Paulista, dependendo do campeonato. Ah, não, vamos entrar com ação porque o juiz fez tal coisa, sendo certo, Só mas que a muitos vão gente não discordar. aprova. Sim. E aí? Que nem, eu sou a favor do seguinte,
42 do segundo tempo. O cara vai, ele sempre tem o costume de 44 do segundo tempo, dá lá 5, 3, 4 minutos, beleza. Eu sou a seguinte questão. Tá fazendo cera? Começou aquele agarra-agarra, não sei o que. Tá... Meu amigo, clica mais um aqui e aponta o dedo pro alto. Tanto. E se jogador vir falar merda ainda, fala assim, meu amigo, é o seguinte, Você tá eu dei segurando. 4 minutos de acréscimo, mas você tá encebando. O time do adversário quer jogar. E ele tá sendo prejudicado porque você tá segurando. Então eu vou acrescentar mais ainda. E cada série Eu que fizer, acredito que acrescenta mais um minuto. o próprio juiz, e essa regra também tinha que mudar, não sei se existe uma regra específica pra isso, mas tinha que mudar o quê? Ah, não, deu 5 minutos, vamos encerrar. Não. Se o Dá juiz mais um. quiser acrescentar, ele acrescenta, porque o jogo não tá rodando. Eu acho Então, mas engraçado a que questão não é que assim, é uma regra, é que a FIFA ela quer que o jogo role, Exato. entendeu? Ela quer ter uma porcentagem A de regra, minutos, essa porcentagem é de 70%, acho que 70%, Por aí. 70% de bola rolando. entendeu? É o Então, mínimo. Então, assim, Só que é o 70%. seguinte, só que o árbitro ele não é obrigado, parece que é alguma coisa assim, ele não é obrigado a dar um minuto a mais ou um minuto a menos. Entendeu? Claro que assim, que nem a regra é clara. Pra parar, pra ser falta, assim, que nem quando é cabeça a cabeça, tem que parar. Às vezes o jogador, que nem a torcida fica gritando, os jogadores ficam, joga a bola pra fora porque o outro jogador ali, ele caiu ali, tá um pouquinho no chão. Não é a obrigação do árbitro parar. A obrigação é, se caso ter alguma coisa de urgência. sim, no uma caso, lesão grave. Uma e lesão tal. grave, entendeu? Que é foi pra que nem parar. na época do Prato lá que bateu a cabeça lá na época que tava o São Paulo. Não sei que foi São Paulo e... Não só ele, mas teve muitos Mas outros casos que casos aconteceu. também. Sabe? Não, Foi sim. uma pancada. Então, É nessa assim, questão que eu tô nesse dizendo. momento que é preparar e ser acrescentado no final. Entendeu? Sim, sim. Mas você concorda comigo também? Vamos supor, tá lá. Jogo pegado. Corinthians e Palmeiras. Pá. Palmeiras, o jogo tá empatado pros dois. Só que aí, um dos dois quer o empate. Não importa pra quem seja, quer empate. Só que aí tô vendo, o jogador tá segurando. Cara, eu sou do seguinte, colocar um juiz que seja neutro, que não vai depender nem pra um nem pra outro. Só que é o seguinte, tá rolando, quer jogo rolando? Meu amigo, você vai segurar? Eu vou dar mais acréscimo. Porque tem que ter jogo. Ah, não, mas já deu 70% de bola. Tá, beleza, bacana, mas você vai ficar vendo jogador parando, jogando bola pra fora, fazendo algazarra? Não. Mostra o cartão, mostra que tem alguém dentro de campo que manda, que pra mim o principal é o juiz, ele manda, e bota bola pra rolar. Agora o jogo é cai, falta. Meu, tá feio de ver o brasileiro, o futebol brasileiro. Tá feio por causa desse negócio. Verdade. É isso aí, galera. Você que gostou aí do nosso podcast hoje aí, nosso segundo episódio aí, graças a Deus, mais um episódio se concluindo. Teve o nosso primeiro episódio lá. Vocês podem estar acompanhando, vai estar aqui no lado esquerdo, lado direito aí no card, ou no meio da tela. Mas é isso aí. Você que acompanha mais esse nosso episódio aí, sábado agora, 12:30, estaremos aqui no canal do YouTube. Não deixem de se inscrever, não deixem de comentar. Deixem a opinião de vocês sobre o que a gente discutiu hoje aqui também. Tá? Então se inscrevam lá no nosso canal, ative o sininho, deixe o like, deixe os comentários que a gente vai estar curtindo lá. E é isso aí. Vocês querem uma coisa mais a complementar aí? E a gente vai mandar salve pra quem comentar também. Vamos tá mandando um salve. Vai estar vindo muita coisa boa aí. E você também que tá assistindo a gente aí, quiser patrocinar a gente aí, quiser tá dando essa força pra gente crescer cada vez mais, já ajuda bastante se inscrevendo no canal, compartilhando. Mas se quiser também patrocinar, entre em contato com a gente aí, Siga a gente que no a Instagram. gente vai estar aí firme e forte com vocês. E muita coisa boa tá pra vir. É isso aí. Então, que nem o irmão falou também, siga a gente lá na nossa página no Instagram, @ProArenaEsportes. Tem o nosso Facebook também, que é o Programa Arena Esportes. E vai estar no Spotify também, né, filho? Vai estar soltando no Spotify também. Vocês podem estar procurando lá Programa Arena Esporte também. E é que o Pereira falou também, vocês aí que queiram colaborar, ajudar com o nosso programa aí, a gente recebe de braços abertos um patrocínio aí. Entre em contato com a gente, vai estar lá vou estar soltando lá no como é que fala, né, o link que tem abaixo lá quando você deixar as informações lá, agora me fugiu o nome, como é que é? Também não sei, cara. Assim, Da tem onde, o nome cara? do programa podcast lá que a gente deixa vamos deixar nos comentários, pronto, vou deixar fixado nos comentários lá o jeito pra vocês conseguirem entrar em contato com a gente, e logo também nós teremos o nosso WhatsApp reativo aí, então logo também, se Deus quiser, nosso programa ao vivo, vai ser mais fácil pra vocês estarem compartilhando com a gente aí, tá bom, galera?
Muito obrigado aí vocês que nos acompanhou. Fique com Deus e até mais. Falou, tchau, tchau.